Olá, meu nome é Juan Peron, eu sou engenheiro civil e hoje vamos estar comentando um pouco sobre o desabamento que ocorreu no shopping em Osasco, no estado de São Paulo. Esse desabamento ele aconteceu no começo do mês, né, no dia 8. As causas ainda não foram passadas, né, não teve ainda um laudo concreto da Defesa Civil, juntamente com o CREA, quanto às causas desse desabamento, né? Mas a gente vai comentar um pouco sobre talvez a história um pouco dessa laje que acabou desabando, algumas possíveis causas, né, responsáveis, etc. Né? No dia em que aconteceu o vazamento, né, foi observado que já estava infiltrando, então tinha um vazamento de água. Por esse motivo, né, foi interditada aquela área do shopping. Né? Então a administração viu que, observou que tinha uma fissura na laje superior, viu que aquilo ali poderia causar mais vazamentos, ou, enfim, poderia até causar um problema maior, e interditou aquela área. Né? Até no vídeo a gente consegue observar um segurança, né, colocando uma lixeira ou colocando um utensílio ali para tentar segurar essa água, né, que não foi suficiente, porque a laje acabou desabando. Né? Mas essa fissura na laje acabou rompendo a tubulação que existia de água, né, e posteriormente veio a desabar essa parte da laje. Né? A gente não tem informações mais concretas sobre o shopping, sobre a construção do shopping e tudo mais, mas entrei em contato com alguns colegas que trabalham no estado de São Paulo, então eles têm algumas histórias ou alguns boatos também, né, referente a esse shopping. Então a gente vai utilizar aqui para tentar embasar esse nosso comentário. Né? Então a laje era anteriormente uma claraboia, então anteriormente essa área era uma claraboia, né? E ela foi construída há aproximadamente 10 anos para suportar 6 carros. Tá? Então, no momento da queda haviam 5 carros, então um sobrepeso já não vem à mente. Né? Então 5 carros acabaram caindo nesse desabamento da laje. Né? Algumas causas que a gente pode observar, né, que a gente pode estar supondo, né, por fotos a gente nunca consegue concretizar uma causa ou confirmar uma causa, é sempre interessante o trabalho dos especialistas no local para observar todos os detalhes possíveis, né, mas a gente pode estar supondo ou acabar comentando a partir de alguns possíveis problemas que podem intervir a causar esse desabamento. Né, primeiramente, a gente pode estar falando uma ferragem insuficiente ou a altura da laje também, ou os dois juntos, né, uma ferragem e a altura da laje insuficiente. Né? Em segundo lugar, a gente pode estar falando também sobre uma falta de ancoragem, uma ancoragem insuficiente dessa laje, na laje antiga. Né? Então, isso me chamou bastante atenção porque aqui a gente consegue observar que essa fissura ela ficou bem linear. Né? Então, aqui realmente a divisória das duas lajes, né? Que visualmente parece pra gente, é que aqui seria a divisória das duas lajes, né? E aqui nessa foto também a gente consegue observar que foi em toda a extensão da claraboia, né? Então toda a extensão da claraboia acabou acontecendo esse desabamento. E o que a gente não consegue observar aqui são as ferragens, né? Então nessa próxima foto a gente consegue observar, esse aqui é um prédio que acabou desabando uma laje em Miami, mas a gente observa que tem as ferragens, né, que a gente consegue observar as ferragens aqui, elas saindo e tudo mais, porque realmente essa ancoragem ela precisa ser bem feita, né, precisa ter essa ancoragem. E aqui não se observa. A gente consegue observar as eletrocalhas que passam por cima do gesso do shopping, mas a gente não observa ferragem alguma, pelo menos por essas fotos a gente não consegue observar. Por isso que é sempre interessante estar observando em loco, mas pelas fotos a gente não consegue observar nenhuma laje. Também, nenhuma armadura, desculpa. Também a gente não sabe qual laje que foi utilizada, né? Então a gente não sabe se foi feita uma laje pré-moldada, que é aquelas com vigotas, se é aquelas nervuradas, que é aquelas famosas forminhas de gelo que a gente observa, ou se é uma laje maciça que foi utilizada ali naquele ponto. Então não temos essas informações ainda, né? Pode ser que nos próximos dias venham mais informações, talvez até com o laudo da Defesa Civil e do CREA quanto ao desabamento, e a gente pode ter uma suposição ou uma afirmação da real causa desse desabamento. Né? Outro ponto que a gente pode estar citando aqui, que eu acho menos provável, mas que pode estar acontecendo, é que essas fissuras,
acabaram permitindo a entrada de água, né, permitindo a incidência de água na armadura, acabaram enfraquecendo ou diminuindo essa seção de aço, e essa laje acabou rompendo, né? Pelo tamanho da laje, né, e por tudo que está envolvido aqui, pelos outros detalhes que também foi comentado, eu acho pouco provável, mas também é uma causa que eles podem estar estudando sobre essa situação. Então, o que recai nisso a gente, né? Até em outro programa, a gente comentou que as estruturas avisam quando vão cair, né? Então, elas avisam com fissuras, começam em vazamento de tubulação, infiltração. Então, elas avisam. Então, tem que ter essa inspeção periódica, né? Então, é um local de fácil acesso. Não é uma cobertura ou um local que tu precisa ter alguém especializado, está sempre indo observar. Não. Às vezes os próprios seguranças, os administradores do shopping podem estar indo sempre tendo acesso àquele ponto ali para observar se tem alguma incongruência, né? Se tem alguma fissura. Poxa, mas existe essa fissura aqui, vou entrar em contato aqui com o engenheiro nosso, vou ver se está tudo certo. Enfim, detalhes que podem ser observados, né, e que podem talvez mitigar e evitar esse tipo de tragédia, né? Então, apesar de não ter vítimas, né, que felizmente não teve vítimas, mas gera todo um transtorno, gera prejuízo para os lojistas, né? Eles não sabem ainda como vão lidar com o futuro de suas lojas, que acabam sendo prejudicadas por esse momento, estão sem trabalhar porque o shopping foi interditado, o alvará foi interditado, não se pode mais utilizar o alvará até ter a real causa e saber que está realmente próprio para uso, né, o shopping. Então, assim, é sempre interessante estar tendo esse toque, esse detalhe sobre a observação da sua estrutura, né? Então, nesse ponto, talvez, nas fotos anteriores, né, a gente pode observar que já existiam essas fissuras aqui. Nos próprios vídeos, a gente consegue observar algumas dessas fissuras, já antes de começar o momento do desabamento. Claro que o processo já estava ocorrendo, mas a gente consegue observar já algumas fissuras, e essas fissuras elas vão aparecer, principalmente se essa fissura ela está entre as duas lajes, a laje já existente e a laje criada posteriormente. Então deveria ter um cuidado maior sobre essa questão. A gente ainda não sabe os responsáveis, não tem como responsabilizar uma pessoa somente. Eu acredito que mais pessoas vão ser responsabilizadas, tanto pode ser que o próprio executor, ou projetista, ou os próprios administradores do shopping. Enfim, a gente vai saber disso posteriormente ao laudo do CREA. Mas a gente espera que seja tudo resolvido da maneira mais rápida possível e que não ocorram mais problemas desse, nem nesse shopping e nem em qualquer outra edificação. Então hoje seria isso. Espero ter sanado algumas dúvidas e até semana que vem.